Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito deste canal aqui diariamente é trazer a edificação espiritual para a sua vida através da meditação na Palavra de Deus e na oração. E o propósito da nossa oração está voltado exatamente para o alinhamento das nossas orações com a Palavra de Deus. E como que isso acontece? Nós vamos acrescentar, basear, inspirar a nossa oração com as promessas, os princípios e os valores de Deus em sua palavra, que estão disponíveis para todos nós, os quais podemos vivenciar pela fé e crer nas respostas que Deus tem para as nossas orações, porque uma oração precisa de respostas e Deus é fiel para responder às nossas orações, com milagres, sinais, maravilhas, com outra palavra, com direcionamento, ou seja, com aquilo que de fato for o melhor para a sua vida. Deus não vai te deixar sem resposta, se você se achegar a Ele com fé. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero, como sempre, te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter o nosso momento de oração. Também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 49. Lucas 8, 49. É um texto muito conhecido, mas traz para nós ensinamentos muito preciosos para o dia de hoje. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura, se não, como eu sempre faço, eu deixo na descrição do vídeo a referência bíblica para a sua conferência. Então vamos ao que diz a palavra de Deus. Lucas 8, 49. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado à casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai da menina e a mãe dela. Todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus, tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele os advertiu que a ninguém contasse o que lhe havia acontecido. Aqui nós estamos tratando do milagre que Deus realizou na vida do Jairo, o chefe da sinagoga. O início desse texto, esse homem se prostra diante de Jesus e clama a ele misericórdia para que ele acudisse uma filha que ainda estava doente. Eu não li essa primeira parte, mas está aqui nesse mesmo capítulo 8, no versículo 40. Porém, no contexto central, tem a mulher do fluxo de sangue, e eu não quero tratar desse assunto hoje, então eu peguei exatamente essa parte. Quando Jairo chega diante de Jesus, ele se prostra. E para um chefe de uma sinagoga, um judeu, um homem religioso daquela época, se prostrar aos pés de Jesus era uma afronta muito grande à fé judaica, porque eles ainda não admitiam, pelo menos os religiosos, os líderes, em sua maioria, não admitiam Jesus como Messias, como Salvador, mas eles viam ele como um opositor, alguém que afrontava a fé judaica. E o ato de humilhação de Jairo aos pés de Jesus foi um ato, sim, de muita coragem, de ousadia e, ao mesmo tempo, de uma grande renúncia, porque certamente, a partir daquele momento, ele seria rechaçado e muitas vezes, talvez, ele poderia perder o seu cargo na sinagoga e, enfim, toda a sua relação social seria afetada por aquilo. No entanto, ele não titubeou.
ele não pensou duas vezes e ele foi aos pés do Senhor. Quando eu digo não pensou duas vezes, sim, ele deve ter pensado milhares de vezes, mas eu falo no sentido de que ele não viu alternativa. Não havia um segundo lugar para se buscar. E ele foi aos pés do Senhor, porque ele viu quão grande era o obstáculo e o desafio que ele precisava superar. A sua filha amada e querida, estava morrendo. E ele já ouvia falar de Jesus. Ele sabia o que Jesus estava fazendo naquele tempo. Ele sabia que Jesus era de fato Messias. Ele sabia que Jesus tinha poder para realizar milagres. E ele colocou tudo à prova. Ele colocou tudo e arriscou tudo por causa do Senhor, por causa da sua fé no que Jesus podia fazer. E Jesus não decepcionou aquele homem. Porém, quando nós vamos ler o texto, nós percebemos que as pessoas em volta, elas vão se manifestando de forma muito interessante. Primeiro, eles vão com Jairo até Jesus. Depois, quando a menina morre, eles vão lá e falam, não adianta mais, ela já morreu, não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, ela já morreu. E Jesus volta e fala assim, Jairo, não tenha medo. Se creres, você vai ver a glória de Deus, você vai ver o milagre, sua filha vai ser salva. Jesus dá para ele uma palavra. E aquele homem se assegura nisso e vão juntos para casa. Quando chega em casa, as pessoas estão ali chorando. Era o costume, da época, as pessoas se reunirem para chorar os mortos. Eles estavam chorando, estavam pranteando aquela menina. E Jesus, muito sabiamente, ele restringe o número de pessoas que iriam entrar naquele lugar. Porque Jesus sabia exatamente o coração daquelas pessoas ali. Ele sabia que tinha que ser feito reservadamente. Poucas testemunhas estariam ali. Por quê? Porque muitas vezes, quando você está buscando algo da parte de Deus, você precisa ser reservado. Nem todo mundo está crendo quando você. Nem todo mundo está torcendo pela sua vitória. Eles estão ali muitas vezes como espectadores do que vai acontecer com você. Seja morte, seja vida. Eles querem ver o show. Então é importante você selecionar muito as pessoas com as quais você vai compartilhar as coisas importantes da sua vida. Não por uma superstição, como se essas pessoas pudessem impedir o que Deus vai fazer na sua vida, mas por uma questão de prudência e coerência, porque se essas pessoas estão ali e elas não conseguem lidar com as suas vitórias, elas não conseguem lidar também com os seus problemas, elas vão ser uma pedra de tropeço e vão dificultar as coisas para você. Jesus entra, eles estão chorando. Jesus fala que ela não está morta, que Jesus vai fazer um milagre, eles começam a rir. Olha que coisa estranha. Ao mesmo tempo que estão todos chorando, eles partem para o deboche, porque esses rir ali de Jesus foi um deboche que eles fizeram, dizendo assim, você não sabe de nada, nós vimos ela morta, nós já confirmamos o óbito da menina. Você chega aqui, nós aqui chorando, e você quer dizer que ela não morreu? Você quer dizer que ela vai viver? E eles começam a debochar do Senhor. Eles começam a rir daquilo que Jesus tinha falado. Mas Jesus entra no quarto. E entra no quarto com a mãe, o pai, Tiago, Pedro e João. E Jesus toma essa menina pelas mãos e manda que ela se levante. O Espírito volta nessa menina. O milagre acontece. Aquela família é abençoada, é transformada. Então, o que eu quero te chamar a atenção hoje é que muitas vezes nós temos que abrir mão da nossa reputação por causa de Jesus. Muitas vezes, para você seguir a Cristo, para você fazer a vontade do Senhor e seguir a sua palavra, você vai ter que ter rupturas sociais. Algumas pessoas vão deixar de falar com você. Algumas pessoas vão virar a cara para você e dizer que você está traindo a religião delas. Para você seguir Jesus, você precisa ter fé.
e confiar, mesmo que a morte bata a sua porta, mesmo que você veja uma circunstância irreversível. Confie no Senhor. Para você continuar confiando no Senhor, você tem que tampar os seus ouvidos para as vozes que gritam em contrário daquilo que Deus está falando. Era Jesus sozinho e um grupo de pessoas dizendo que não. Um grupo de pessoas dizia, não tem mais jeito. Um grupo de pessoas já choravam a morte. E Jesus disse, ela não morreu, ela vai viver. Nós precisamos crer na palavra de Jesus. E não na palavra, no grito e na manifestação das multidões. Os grupos de pessoas, eles são muito convincentes e nós tendemos a acreditar porque há uma maioria pensando de uma forma. Mas a maioria não é nada quando Deus dá uma palavra. Para crermos no Senhor, nós temos que abrir mão de caminhar junto com a multidão, de seguir a manada, de seguir a boiada, ir na contramão das circunstâncias. Para nós recebermos o milagre que o Senhor tem para nós, nós temos que andar com pessoas que creem como nós cremos, pessoas que vão crer conosco até o final, pessoas que estarão conosco no momento da oração, no momento do milagre e vão jubilar, vão se regozijar conosco no momento da vitória. Foi isso que aconteceu com Jairo. Jairo recebeu uma palavra de Jesus, eu vou na sua casa. As pessoas disseram, já morreu, não adianta. Jesus disse, eu vou na sua casa, não temas. Jairo chegou com Jesus em casa e as pessoas estavam pranteando. Jesus entra com ele naquele quarto e manda a menina levantar. É isso que precisa acontecer na minha e na sua vida. Renúncias, abrir mão da nossa reputação, muitas vezes, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Abrir mão da religiosidade, abrir mão de tradições familiares, abrir mão de contextos que são confortavelmente bons para você no meio de uma sociedade, mas que Jesus está dizendo para você, para receber aquilo que eu tenho para você, para viver a vida que eu tenho para você, você tem que abrir mão da vida que o mundo e as pessoas estão te oferecendo. Porque Jesus, ele é exclusivista. Jesus não divide a glória dele com ninguém, porque ele sabe que somente ele tem a resposta que nós precisamos. E mesmo que a circunstância seja de morte, persevere, porque o Senhor é o Deus que dá a vida, que nos sustenta diante da morte, diante das perdas, dos sofrimentos e da dor. Esse é o nosso Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. Que nós tenhamos ousadia, intrepidez, coragem para seguirmos a Cristo destemidamente, certos de que Ele jamais te deixará decepcionado. Foi o que aconteceu com Jairo. Ele saiu daquele quarto com a sua filha para comer, para se alimentar. E eu gostaria muito de ver a cara de todos aqueles que debocharam de Jesus. Pai querido, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu hoje. Que o Senhor encha o coração e a vida de cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa mensagem hoje, de fé, de esperança, de ousadia, mas sobretudo de coragem, de intrepidez para seguir ao Senhor, sem medo. Ajude cada um aqui, Pai, nas suas rupturas religiosas, sociais, as suas rupturas de relacionamento, sabendo que no Senhor elas receberão 100 vezes mais de tudo aquilo que elas renunciaram. A tua palavra diz que quando nós seguimos ao Senhor, nós deixamos as coisas para trás e o Senhor nos dá 100 vezes mais casas, famílias, amigos, irmãos, pais e tudo mais, porque o Senhor nos leva para um outro lugar de existência que é no teu reino. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Amém. Se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E tenha um excelente fim de semana.